Bom dia, meninos, tudo bem? Como eu havia falado na última aula, hoje, dia 10 de setembro, nós vamos terminar a correção sobre as atividades de aposto e vocativo. No segundo momento dessa aula, nós vamos fazer uma análise, novamente, de algumas charges, tirinhas, propagandas, que a gente precisa aprender a interpretar bem esse tipo de texto, que envolve linguagem verbal e não verbal, tá ok? Vamos lá? Na aula passada, nós paramos, corrigimos a questão 1 da página 29, então agora vamos à questão 2. Em uma situação de comunicação, o aposto pode ser empregado com funções diferentes. Relacione as 4 funções abaixo às frases a seguir. Então, a gente vai marcar a frase que está explicando, que está enumerando, que está especificando, que está resumindo, ok? Saneamento básico, saúde pública, atividades físicas e psicológicas, itens indispensáveis para garantir a qualidade de vida do ser humano. Então, itens indispensáveis está resumindo o que seria tudo isso daqui. Então, letra D. O naturalista Charles Darwin, 1809-1882, tá vendo aqui o que eu estava falando sobre os parênteses e o aposto, né? Olha, parece que essa data nem faz parte do que está sendo dito aqui. Então, por isso que a gente não pode, toda vez que quiser, substituir a vírgula pelo parênteses, pelo travessão, sim, sempre que eu quiser dar um destaque melhor, tá? Então, voltando. O naturalista Charles Darwin propôs a teoria da evolução humana por meio da seleção natural. Então, Charles Darwin é o nome do naturalista, se é nome está especificando. Então, letra C. Louis Pasteur, criador do método de pasteurização, é um dos fundadores da microbiologia. Então, criador do método de pasteurização é uma explicação, uma informação a mais sobre quem foi Louis Pasteur. Então, letra A, está só explicando. Atualmente, aceitamos os seguintes tipos de cartões: crédito, débito e pré-pago. Então, crédito, débito e pré-pago está enumerando quais são os tipos de cartão. Então, enumerativo. Então, a sequência vai ficar D, C, A, B. Ok? Página 30. Observe a imagem a seguir e leia a legenda. Aqui a gente tem aquela famosa cena do encontro entre o Rio Negro e os Solimões, que as duas águas não se misturam por causa do tipo de detrito que existe nelas, ou de sujeira, né? Uma é totalmente composta por muita lama, por isso o tom amarronzado, e a outra pelo processo de deteriorização da vegetação, ela acaba ficando pretinha, né? A profundidade dos rios também ajuda isso. Então, elas não se misturam de jeito nenhum. Então, tá aqui, o encontro das águas, grande espetáculo da natureza, acontece em Manaus e é proporcionada pelos rios Negro e Solimões. Letra A. Identifique na legenda as expressões com a função de aposto. Então, nós temos o encontro das águas, grande espetáculo da natureza, é uma informação sobre esse encontro. E depois lá embaixo, Negro e Solimões, que é o nome dos rios. Então, letra A, grande espetáculo da natureza, Negro e Solimões. B. A quais termos da legenda essas expressões se referem? Eu já dei a resposta. Grande espetáculo da natureza se refere ao encontro das águas, e Negro e Solimões se refere a rios.
Tá? Então, ó, a expressão grande espetáculo da natureza é aposto de o encontro das águas. Negro e Solimões é aposto de rios. Letra C. Assinale as respectivas classificações dos apostos usados na legenda. Então, se grande espetáculo da natureza é só uma informação, uma explicação sobre o encontro, nós temos um aposto explicativo. Se Negro e Solimões é o nome dos rios, nós temos um aposto especificativo. Então, nós vamos marcar o segundo quadrinho da primeira coluna, explicativo e especificativo. Leia o poema a seguir. Recado. Oi, pai, tudo bem? Tem recado para você. Titio mandou lhe dizer que é para ir não sei onde e fazer não sei o quê. Recado bem dado, né? Então, letra A. Esse poema cumpre a função de um recado? O que isso provoca no texto? Se a gente pensar que o menino deixou um recado totalmente vago, a gente vai dizer que não, que o poema não cumpre a função de um recado, pois não fornece as principais informações, que é o que provoca o humor do textinho, tá? Poderia ser não, pois ao passar o recado, o garoto não deixa nenhuma informação para o pai, o que deixa o texto confuso, seria uma resposta também. Para quem acha que sim, que o poema ficou com cara de recado, pode dizer que sim, né? Que apesar do recado não ter transmitido a informação necessária, o poema está escrito no esquema de um recado, ou seja, eu tenho alguém se comunicando com outra pessoa. Poderia ser outra resposta também, mas a mais correta é essa, não, pois não fornece as informações necessárias ao recado, o que dá humor ao texto, ou o que deixa o texto confuso. B. Qual é a função sintática do termo pai nesse poema? Explique. Vocativo, pois foi o termo usado pelo eu lírico para se dirigir ao interlocutor que é seu pai. Simplificando, vocativo, pois é a forma que o garoto usou para chamar o pai. Lembra? Tudo que eu uso para chamar o meu ouvinte, o meu interlocutor, o meu leitor, é um vocativo, tá bom? C. Que função desempenham os 3 últimos versos do poema? Justifique sua resposta. Se a gente voltar aqui. Oi, pai, tudo bem? Tem um recado para você. Titio mandou lhe dizer que é para ir não sei onde fazer não sei o quê. Então, essas 3 últimas linhas, ou os 3 últimos versos, está explicando qual é o recado. Então, ele é um aposto, tá? Então, letra C, desempenha a função de aposto, pois explicam o termo recado. Desempenham a função de aposto, pois explicam o termo recado. Leia o poema a seguir de Alfonso de Guimarães. O cinamomo floresce em frente do teu postigo. Cada flor murcha que desce morre de sonhar contigo. E as folhas verdes que vejo, caídas sobre o solo, chamadas pelo teu beijo, vão procurar o teu colo. Ai, senhora, se eu pudesse ser o cinamomo antigo, que em flores roxas floresce em frente do teu postigo. Verias talvez, ai, como são tristes em noite calma as flores do cinamomo, de que está cheia a minha alma. Então aqui a gente tem uma declaração de amor, na qual o eu lírico deixa bem claro que está com vontade de estar perto da mulher amada, e compara isso a uma planta que tem perto do quarto dela. Ele adoraria ser essa planta, as folhas, as flores da planta, para poder estar pertinho do quarto dela e quem sabe até adentrar pela janela, né? Então, vamos lá. Letra A. Por que o eu lírico gostaria de estar no lugar do cinamomo? Porque o cinamomo está localizado em frente à porta de sua amada.
e assim ele poderia vê-la com mais frequência. Foi o que eu acabei de falar, né? Se tornando a árvore, ele estaria mais perto da mulher amada. B. A interjeição ai aparece 2 vezes no poema. Com que sentido ela foi empregada? Como uma forma de lamento. Ele está triste, ele está angustiado, ele está sofrendo. Então, ele usa o ai para reforçar esse sofrimento. Então, olha uma possibilidade. Para mostrar o sentimento de angústia do eu lírico que deseja estar com sua amada. C. No poema, um vocativo. Identifique-o e explique a função com que ele foi empregado pelo eu lírico. O único vocativo aqui é a palavra senhora, no primeiro verso da terceira estrofe, né? Olha aqui. Ai, senhora. Tá vendo? Ai dá ideia de sofrimento, é como se ele estivesse sentindo até uma dor. Então, senhora, e foi empregado com a função de invocar a amada, de chamar a atenção da mulher amada, tá bom? Bom, com relação ao aposto evocativo, por enquanto, nós paramos por aqui, tá? Agora, eu vou analisar com vocês algumas das tirinhas e propagandas que eu separei para a aula de hoje. Prestem bastante atenção, porque quando a gente fala de textos que trabalham o verbal e o não verbal, a gente precisa associar muito bem as duas linguagens. Eu nunca vou poder me referir a uma só, ok? E todas elas há mais de uma possibilidade de análise. Olha só. Aqui nós temos uma propaganda feita pela Infraero para ser colocada nos aeroportos brasileiros, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, deixa eu só pegar um lapisinho aqui, na questão do duplo sentido, né? Então, se eu tô falando de duplo sentido, obrigatoriamente, eu tenho que achar 2 significados, tá? Então, primeiro vamos analisar o texto como um todo. Achei. Então, aqui a gente tem um cartaz. Aqui no cantinho esquerdo, nós temos uma moça cadeirante. E logo, na região da cadeira e das pernas dela, nós temos limitação é não saber respeitar os outros. Depois, aqui escrito em letras maiores, o que seria o título da nossa propaganda. Com respeito à acessibilidade, o brasileiro vai mais longe, tá? Aqui é a expressão que a gente vai ter que analisar. 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, Infraero Aeroportos. Aqui são os símbolos da questão da inclusão, da acessibilidade, tá? E aí, quando eu digo com o respeito à acessibilidade, o brasileiro vai mais longe. Qual é o duplo sentido desse vai mais longe? Primeiro sentido é o óbvio, é o sentido literal. Se existe acessibilidade, qualquer brasileiro pode se locomover de um lugar, não só de um lugar A até o B, mas ele pode ir do B até o Z, ou seja, cada vez mais distante, porque existe acessibilidade. Então, a locomoção realmente, a movimentação das pessoas fica garantida. Então, o primeiro sentido do vai mais longe é o sentido literal, ou seja, de ir realmente mais distante. Poder andar mais ou ir de cadeira de roda mais longe, assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro sentido. O segundo sentido, ele pode ser desmembrado em vários, tá? Mas seria o sentido figurado. O ir mais longe quer dizer que o brasileiro, as pessoas, o ser humano,
eles se desenvolvem com respeito, né? Se eu garanto um direito básico, que é o de locomoção, ao outro, eu estou garantindo a mim mesma a possibilidade do meu desenvolvimento pessoal, do meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, né? A gente, como cidadão, como nação, se a gente respeita as pessoas por suas diferenças, por suas dificuldades, né? A nossa nação como todo, o Brasil como um país, vai se desenvolver muito. Então, esses são os dois sentidos. O literal, que é o de andar muito, ir mais distante, e o figurado, que é esse de desenvolvimento pessoal, como ser humano, e de desenvolvimento da nação brasileira como um todo. Ok? Próximo. Aqui nós temos o Charlie Brown, prestem bastante atenção na historinha. Então, nós temos os dois aqui conversando, Charlie Brown arrumando um big sanduba, e ela vai e diz: você vai comer tudo isso antes de ir para a cama? Assim vai ter pesadelo, Charlie Brown. Por mim, tudo bem. Eu fico entediado com uma simples noite de sono. Em que fato consiste o humor da tirinha? O humor da tirinha, ele pode estar em 3 situações diferentes. Primeira situação, no fato de uma criança querer ter pesadelos à noite, ou seja, ela é tão aventureira que quer ter pesadelos, porque dormir à noite seria uma coisa muito básica, muito simples para ela. Então, esse é o primeiro sentido, a primeira ideia que traz humor. É engraçado você imaginar uma criança querendo, uma pessoa, né? Nem só criança, querendo ter pesadelos à noite para se sentir viva, emotiva, emocionada, com adrenalina e assim por diante, porque a maioria das pessoas tem medo dos pesadelos. Então, esse é o humor. Segunda possibilidade de humor aí na tirinha também. Ele é tão guloso que ele prefere ter pesadelos à noite que deixar de comer. Essa é uma possibilidade também que garante o humor dessa tirinha. E o último, parece que ele foi irônico com ela. Olha só, que ela não larga dele 1 minuto. Será que ela está preocupada realmente com o humor dele? Ou será que ela queria um pouquinho de comida junto com ele, que ele dividisse com ela? Né? Isso também dá humor, ou seja, ele prefere responder para ela que quer o pesadelo do que dividir a comida com ela, que está aqui com a carinha meio de pidona. Então, a gente tem essas 3 possibilidades aqui, né? O humor consiste no fato de ele não querer dividir com ela e de ela não estar preocupada com os pesadelos dele, sim querendo comer também. A segunda possibilidade de humor é o fato de que ele é tão guloso e tão comilão que prefere ter o pesadelo a parar de comer ou a comer menos. E o outro humor está na questão absurda, né, de uma criança ou de uma pessoa gostar de pesadelos à noite para se sentir emocionada, agitada, ok? O último aqui. Por que esse texto é uma charge? Vamos lembrar o que é uma charge, né? Charge é um texto que se volta principalmente para a imagem, né? Trabalha com a questão dos desenhos meio caricaturais, quase sempre faz uma crítica social, e quando usa a linguagem verbal, usa numa palavrinha ou noutra, né? Aqui a gente tem só o oxigênio da embalagem aqui que está sendo usada, tá ok? Então, esse texto é uma charge, porque ele tem muitos desenhos e critica a questão do próprio ser humano que polui os rios, o meio ambiente, estar oferecendo oxigênio para os peixes, tá? A crítica tá aí, né? A gente tem quase que um absurdo. Quer dizer,
O ser que polui é o ser que pode ajudar. E é um ensinamento também, né? Pode dar a ideia de que muito mais fácil do que ficar colocando máscarazinha de oxigênio em cada peixinho, o ideal seria fazer a limpeza dos rios. Ou parar de poluir, que a natureza se encarrega de fazer essa limpeza por conta própria, né? Então, tá vendo? Então, é uma charge, porque é um texto com muito mais imagem que palavras, e tá criticando a atitude humana de, em vez de parar de poluir ou resolver o problema da poluição, fica acudindo uma coisinha aqui, outra acolá. Ok? Bom, meninos, por hoje é só, tá? Semana que vem a gente continua, ok? Tchau!